Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com. Shabbat Shalom. Deixe aberto aí sua Bíblia. Capítulo 33 de Devarim. Eu quero chamar aqui ainda 6 pessoas, 6 obreiros, obreiras. Nós vamos terminar a leitura dessa porção. Cada um vai ler uma parte. 6. A gente leu até o verso 5. Outro vai ler do 5 ao 10. E ele veio a ser rei em Jesurum, quando se ajuntaram os cabeças do povo, o número inteiro das tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não se tornem poucos os seus homens. E esta era a bênção de Judá, prosseguindo ele a dizer: ouve, ó Adonai, a voz de Judá, e seja por ti trazido ao seu povo. Seus braços contenderam pelo que é seu, e que tu te mostres ajudador contra seus adversários. E quanto a Levi, ele disse: teu Tumim e teu Urim pertencem ao homem que te é leal, a quem puseste à prova em Massá. Começaste a contender com ele junto às águas de Meribá. O homem que disse a seu pai e a sua mãe: não o vi, não reconheceu em seus irmãos, e não conheceu seus filhos, pois guardaram a tua declaração, e continuaram a observar teu pacto. Instruam eles a Jacó nas tuas decisões judiciais, e a Israel na tua lei. Ofertem incenso diante das tuas narinas, e uma oferta inteira no teu altar. 11 ao 15. Abençoa o seu poder, ó Adonai, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e o aborrece, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado de Adonai habitará seguro com ele. Todo dia Adonai o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de Yosef diz: bendito seja Adonai, seja a tua terra, como o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho, e com o que há no abismo, que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Mais um. E com o melhor da terra e de tudo o que preencher, e com o favor daquele que vive no arbusto flamejante, que a bênção desce sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça do príncipe entre suas mãos. Seu boi primogênito, a glória é dele. Seus chifres são os do boi selvagem. Com eles, ele chifrará os povos, todos eles até os confins da terra. Essas são as miríades de Efraim. Esses são os milhares de Manassés. Até 20. Ele diz a Jevulum: alegre-se, Jevulum, enquanto prossegue. E você, Isacar, em suas tendas, eles chamarão o
povo à montanha, e aí oferecerão sacrifícios justos, pois eles tirarão a plenitude dos mares e os tesouros ocultos da areia. Ele diz a respeito de Gade. Até 25. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Adonai e os seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filhote de leão, que vem saltando desde Baçã. Quanto a Naphtali, determinou: Naphtali tem fartura de graça e dos benefícios do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul, em direção ao mar. Com relação a Aser, afirmou: bem-aventurado seja Aser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe um azeite puro seus pés. Sejam ferro e bronze e trancas das suas portas, e permaneça a tua força, a paz com os teus muitos dias. Mais um. (26 ao 30). 26 a 29. E Exurum, não há ninguém semelhante a Elohim, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade. Ó Elohim, o Elohim da antiguidade, é uma habitação com braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você e disse a você: destrua. Por isso Israel vive em segurança. A fonte de Jacó estava sozinha, onde os céus gotejavam como orvalho. Feliz é você, Israel. Quem se assemelha a você, povo salvo por Adonai? Seu defensor e auxílio, sua espada de triunfo, seu inimigo se agacharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Mais um. 34. Mais dois. 34 de 1 ao 5. Então subiu Moshe das campinas da Moabe ao monte Nebo, ao cume da Pisga, que está em frente a Jericó. E Adonai mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e de todo o Naphtali, e da terra de Efraim e Manassés, e de toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, a campina do vale de Jericó, e a cidade de Palmeiras, até Tessoá. E disse-lhe Adonai: esta é a terra que jurei a Abraham, a Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência, eu direi, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moshe, servo de Adonai, na terra de Moabe, conforme a palavra de Adonai. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Betepoar. E ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. 7 em diante. Tinha Moshe idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o teu vigor. Os filhos de Israel prantearam Moshe por 30 dias nas campinas de Moabe.
Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moshe. E Joshua, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moshe pôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moshe. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moshe à vista de todo Israel. Amém. Amém? Baruch Hashem. Porção de número 54, capítulo 33, 1 ao 34, 12. Amém? A nossa porção da Brit Hadashah está no livro de Yehudá, ou Judas, versículo 3 e 4 e versículo 8 ao 10. Ok? Judas 3 e 4 e do 8 ao 10. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos à batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Elohim e negam a Elohim, o único dominador e Senhor, único dominador, e Senhor nosso Yeshua Mashiach. E contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação, vituperam as dignidades, mas o arcanjo Mihael, quando contendia com a Satã e disputava a respeito do corpo de Moshe, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Adonai te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ok? Nós, nesse texto de Judas, tem aí, eu usei uma versão ali, que talvez seja a versão que você está usando, mas eu peguei mais algumas outras, e se você ver esse verso 4, ele, nessa tradução que que eu projetei ali, ela está muito ruim. Por quê? Se você ver ali no texto, parece que ele está enfatizando, ou está dizendo que Yeshua é Deus, ou que Yeshua é o Deus, né? Então, nós temos aqui um problema, né? Com tradução. Então eu peguei mais. Eu tinha posto aqui em hebraico para você, né? Eu vou pegar aqui no português algumas versões. Olha lá, eu peguei a versão católica. Pois certos homens ímpios, esse é o verso 4, né? Se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Elohim e negam Yeshua, o Mashiach, nosso único mestre e Senhor. Boa? Ficou melhor. A versão Almeida Fiel, ela diz o seguinte: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Elohim
e negam a Elohim, o único dominador, e Senhor nosso. Então você observou que a versão Almeida já bagunçou. Agora vem a revisada, aquela era a fiel, agora a revisada. Porque se introduziram furtivamente certos homens que desde há muitos estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Elohim e negam o nosso único soberano e Senhor, Yeshua, o Mashiach. Então, essa versão que é a revisada, né, ela já destacou a pessoa do Eterno e Yeshua. Ok? Ficou melhor. A NVI, né, nova versão internacional, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Elohim em libertinagem e negam Yeshua, o Messias, nosso único soberano e Senhor. Mais uma que também, né, não destaca ou não coloca na tradução que Yeshua é Deus. Tem aí, né, a versão judaica, né, o Abrit Hadashah, e ela diz o seguinte: certos homens se introduziram furtivamente, entre parênteses, ímpios, cuja sentença há muito está lavrada, os quais transformam a graça de nosso Elohim em dissolução, e negam a nosso único mestre e Senhor, Yeshua, o Mashiach. Bom? Né? Há uma outra versão católica, tá? Essa aqui já é uma outra. Pois certos homens ímpios introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Elohim e negam Yeshua, o Messias, nosso único mestre e Senhor. Né? Conclusão, você observou que a versão Almeida, né, fiel, é a que bagunça a tradução dentro do texto, né? Nem a revisada trouxe isso. Entendido? Por que eu sempre gosto de destacar isso para os irmãos? Porque, infelizmente, você depara com algumas pessoas que eles, desculpe a sinceridade, são idólatras. Porque a Escritura diz: há um só Elohim, e adorarás um só Elohim. A partir do momento que você vai adorar uma outra pessoa e chamando ele também de uma divindade, ou dando para ele, né, essas características, você está com problema, porque você já não tem mais um, ou dois, ou três, né, como já fizeram por aí. Amém? E aí, às vezes, querem usar textos, como eu te mostrei aí, textos de versões da Bíblia mal traduzidos, né? ou tendenciosamente traduzidas. Né? Nós temos aí um outro texto, eu não vou me ater a ele, mas que essa semana que passou, uma pessoa até me pediu, a pessoa até me pediu uma informação, me perguntou como é que estava o texto no original. Uma outra oportunidade, eu vou trazer esse texto para vocês, que é Hebreus capítulo 1, a partir do verso 6. Né? E o texto, ele também é um texto que tem na tradução uma tendência a colocar coisa que o texto não diz. Né? Primeiro, já fazendo uma tradução do verbo proskinel, tá? Que é honrar, que é prostrar, que é curvar, já traduzindo proskinel como adorar. E é tão satânico o trem, é tão, né, diabólico a coisa, é que o verbo usado para Yeshua, eles põem adorar. E o mesmo verbo, usando-se para outras pessoas, eles traduzem corretinho. Traduz como prostrou, traduz como curvou, traduz como se jogou em terra. Mas quando põe a pessoa de Yeshua no texto, aí traduz como adorou. E vários textos onde esse verbo está lá.
E inclusive em Hebreus 1:5. 1:5 e 6 em diante. Né? Ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos o adorem. Essa é a versão que você tem aí no português. E o verbo lá é: e todos os anjos se prostrem, e todos os anjos o honrem, lhe prestem homenagem. Essa que seria a tradução. Mas está nas Bíblias portuguesas, orar. E aí alguém pega isso e quer usar isso, claro, está na Bíblia, né? Quem não conhece grego, quem não conhece hebraico? Está na Bíblia. Eu tenho a Bíblia em português. Minha Bíblia está dizendo que ele foi adorado. E a pessoa vai defender mesmo, por falta de conhecimento, mas vai defender. Né? E esse é um dos muitos textos. Né? É um verbo proskinel que está ali em vários textos, né? A tradução para eles, tem várias, mas uma tradução que vai encaixar bem é: se prostrou. Né? Veio fulano e se prostrou, curvou-se. Mas, né? E aí mais uma vez, né? Aí mais textos lá. Eu coloquei também a Reina Valéria. A Reina Valéria é uma Bíblia. Eu tenho uma versão dela de 1500 e pouco. Ela é espanhola, tá? Na verdade eu tenho algumas dessa versão, mas a mais antiga tem 1500 e pouco lá, Reina Valéria. E ela diz o seguinte: porque alguns homens han entrado encobertamente, los quales desde antes habiam estado ordenados para esta condenación, homens ímpios, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tem domínio. Então, olha lá, negando a Deus e negando a nosso Senhor. Entendido aí? Até no espanhol dá para você entender aí, né? Que nessa versão, uma coisa é o Eterno e outra coisa é Yeshua. Né? E o texto não está dizendo que Yeshua é Deus, né? Como ficou aí naquela versão portuguesa. Né? Aí eu peguei uma outra, que é a Bíblia de Jerusalém, tá? Essa também é católica, mas essa também está em espanhol. Peguei uma em espanhol, tá? E aí a conclusão dela lá, ó. Los quales desde antes haviam estado ordenados para esta condenação, convertendo a graça de nosso Elohim em dissolução e negando a Elohim, que só é o que tem o domínio, e a nosso Senhor Yeshua, o Messias. Benção? Né? Então, versão portuguesa com problema de novo. Você já ouviu falar na Vulgata Latina? Vulgata Latina, ela é do ano 405. Eu também peguei nela lá, tá? Em latim, né? E aí, se você, né? Se você pegar no latim, né? Tá aí, falando também separadamente, tá? De notre gratia transferente in luxúria et solum dominatori et nominio nostro Yeshua, nosso, né? Aí está Yesum Christum negantes, né? Aí está falando, né, que só o Eterno, eles negaram aí, transformando em luxúria. Lá está em dissolução, né? O latim está dizendo que transformaram em luxúria. E ele é o que tem, somente ele tem, né, o domínio. Tá? E também negando o nosso Senhor, Yeshua. Amém? E aí eu peguei também mais uma versão aí, ó. Porque há certos homens se introduziram com surpresa, que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios
que converte a graça de nosso Elohim em licença para a imoralidade, e negam Yeshua ou Mashiach, nosso único soberano e Senhor. Benção? Conclusão? Não tem nesse texto nenhuma citação ou afirmação de que Yeshua é uma divindade, né? Benção? Então vamos para a Torá. Abre o capítulo 33. Isso é importante, amados, porque infelizmente querem usar. Estão dizendo, né, que nós negamos a divindade de Yeshua, né? E que nós somos heréticos, né? Nós estamos ensinando heresias. Né? Nós somos heréticos, porque adoramos, prestamos culto, serviço a somente Elohim. E não admitimos, e não concordamos, e não aceitamos com nenhuma outra divindade, além dele, né? Eu não sei de onde que tiraram que existe uma divindade, pode ser adorada e etc, e é Deus que nasce, que cresce em conhecimento e em sabedoria. É isso que a Bíblia diz. Que morre, e que a Bíblia diz que ele precisou do Pai para ser ressuscitado, que está no texto, e o Pai o ressuscitou. Que divindade é essa? Só se for pagã, lá dos povos pagãos, né? Porque as divindades casam, geram filhos. Isso é pagã, isso é paganismo, né? A Bíblia não diz isso. Pega um texto, né, como a gente viu aí agora, um texto todo, né? Esse é um dos muitos que querem usar, né? Fazendo uma consideração, o mais absurdo ainda é como a pergunta que é de se fazer: como você admite um ser infinito habitar num ser finito? Habitar num corpo que passa pelo ventre de uma mulher? Como? Um ser infinito. Irmãos e irmãs, sejam seres pensantes. Comece a pensar por você. Não pensa pela cabeça de pastor, de igreja, não pensa por eles, não. Pensa por você. Seja um ser pensante. Foi o Eterno que te criou assim. Você não foi feito para ser igual burro, conduzido, animal, gado. Põe, né, o cavalo põe lá uma, como diz a própria Bíblia, né, né, então uma coisa, tem um nome naquilo lá, né? Cabresto, põe lá no animal e ele só olha para frente e o chicote no lombo lá, e ele tem que continuar, né? E o freio, né? Não seja, o Eterno te criou para ser isso, não. O Eterno te criou para ser um ser pensante. Você é um ser pensante. E não fica pensando pela cabeça dos outros, não. Leia, estude, pense. Tem dúvida? A Bíblia diz: busque pelo Rua de Adonai. Consulte o Rua, consulte o Eterno. E ele te está na Bíblia. Não, o irmão citou João 17:3. Yeshua falando. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, não é a nós. Porque nós fazemos parte de uma trindade. Nós somos três. Ou melhor, nós somos um. Que é isso que ensina. Que conheçam a somente como único Elohim verdadeiro. Então quer dizer que tem Elohims falsos.
Tu somente é o verdadeiro. Que te conheçam a ti. E a vida eterna é esta. E a mim, ou ao teu filho, né? Ou a Yeshua, como teu enviado. Como teu Mashiach, ungido. Irmão, seja um ser pensante. O moço é um ser, é uma divindade. Tá, muito bem. Que divindade que existe que precisa de uma outra divindade ungí-la? Se unção significa dar poder, dar autoridade, como é que a outra divindade precisa de unção? Seja ser pensante. Ele é uma divindade que até os 30 anos não fez nada. Aí depois da unção começa a fazer. E alguém ainda vai dizer para você que ele faz porque ele é Deus. Por que ele está curando? Porque ele é Deus. Por que ele está andando sobre as águas? Porque ele é Deus. Por que ele está ressuscitando? Porque ele é Deus. Ah, é? É. Então todo mundo pode ser Deus. E ele mesmo não falou isso. O próprio Messias. Ele diz assim, ó, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz e as ainda fará maiores. Conclusão, eu sou Deus e eu fiz isso. Vocês vão ser um Deus maior do que eu fui. Ué. Se ele fez porque era Deus, e ele disse que eu posso fazer maior do que ele, então também vou ser Deus e vou ser um Deus maior, porque eu faço obra maior. Vocês estão entendendo, queridos? Agora, o povo pega uns textos sem contexto, porque ele esvaziou do quê? Da sua glória. Tem isso lá no texto? Tem isso no texto? Tem glória no texto lá? Tem divindade lá no texto? Leia de novo. Não, porque ele saiu da glória, esvaziou da glória, esvaziou-se. Tem um contexto lá. O assunto lá é servo. O assunto lá é a posição que ele tem aqui embaixo. O texto está falando de eternidade para trás, não. O texto está falando daqui. O texto está falando que, inclusive, o texto diz assim: subexistindo na forma, ou na forma de Elohim. Ou seja, aqui, irmã, ele é Deus. É isso que está dizendo o texto? Aí onde é que está escrito que Deus tem forma ou forma? Qual que é a forma de Deus? Irmão, lá em Gênesis. Então Adão era Deus também, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que a gente encontra. Subsistindo na forma de Deus. Ou seja, ele subsistindo, existindo abaixo, na forma que o Eterno deu para ele, não teve por... Repete todo mundo. De novo. O que significa usurpar? Os teólogos de plantão, que acho que não está conhecendo nem português mais. A palavra usurpar significa tomar alguma coisa que você não tem direito, que você não pertence a você. Não teve por usurpação querer ser. Leia a Bíblia. Não teve por usurpação querer ser igual. Mas tomando a forma de servo, foi humilde até a morte. E morte? Agora o texto está dizendo que esvaziou da glória? Tá? Não. E a palavra usurpar significa o quê? Esvaziou da... Vamos considerar que fosse. Esvaziou da glória passada. Beleza. Chega aqui, tá vazio, aí depois ele vai tomar a posição de volta. Aí alguém chega e fala, você está usurpando. Ele fala, não, isso é direito meu. Eu não era assim? Estou só assumindo a forma de volta. Agora o texto está dizendo que está
que ele não teve por usurpação. E o texto está dizendo, querer ser igual. Amém? Olha para o seu irmão e diga, alguém fez dele uma divindade. Nem ele teve por usurpação isso. Nem ele. Pelo contrário, quando você pega as palavras dele, são sempre palavras como a nossa irmã citou, humildade, servo do Eterno. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O que eu faço é o que o meu Pai faz através de mim. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. As palavras que eu vos digo não são minhas, do meu Pai. Uma comida tenho eu a comer, fazer a vontade do Pai. Na oração, Pai, se possível for, faça de mim esse caso. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua. É isso que é Bíblia, meu irmão. Agora me dá agora textos sem contexto, textos mal traduzidos, como eu já mencionei aqui, onde você tem Yeshua como uma, ou alguém quer pôr ele igual. Toda vida você ouve da boca dele dizendo, o Pai é maior. Ou eu estou inventando texto para vocês. Alguém pegou ele e colocou igual ao Pai. E não colocou, criou mais um, né? Para pôr igual lá também. Não vamos me ater a isso não. Eu só vou te dar um texto que está lá no livro de Mateus. E o próprio Messias falando, ele diz assim, e ninguém é o quê? Ninguém é pessoa. Né? Amém? Quando eu falo ninguém ou alguém, eu uso essa forma de expressar para pessoas. Amém? Concorda comigo? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém. Cutuca a costela do seu irmão. Diga para ele uma coisa. Escuta. Criaram para você, ou criaram para nós, uma tríade de 3 pessoas, né? Pai, primeira pessoa da Trindade, Filho, segunda pessoa da Trindade, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E os 3 são um. Aí na boca de Yeshua diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Agora, você tem uma terceira pessoa que é uma trindade com os 2, mas ele não conhece o Pai. Porque ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou melhor, ninguém conhece o Filho senão o Pai. A terceira pessoa não conhece o Filho. Como é que é uma trindade com ela? O texto continua dizendo assim: e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Cutuca o seu irmão e fala, o rabino está falando heresia. Ou é Bíblia? Ou está escrito na Bíblia? Agora você tem uma terceira pessoa que forma uma trindade com as 2, mas ele não conhece nem o Pai nem o Filho. E nem o Pai nem o Filho conhecem. Ué, como é que uma trindade conhece? Ah, mistério. Estamos resolvido o problema, é mistério. Nós tínhamos, irmão, 300 textos aí para falar, para citar. Vão arrumar texto para nós? Para defender essa divindade? Vão. Eu citei, nós acabamos de ver um texto aí. Corrigimos ele, vimos outras versões. Tá? Tem um texto aí que eles gostam muito, que é 1 João 1:1, né?
Infelizmente, colocou lá na tradução do texto uma coisa chamada verbo, que não existe no original. Grego, logos. Hebraico, davar. Traduz, palavra. Simples assim. No princípio era a palavra. A palavra estava com Elohim. E aí para deixar o povo chateado, a tradução portuguesa inverteram a coisa. Quando você pega no grego, está assim: en arche en hologos. No princípio era o logos. No princípio era a palavra. Caiu hologos en prostotheos. E a palavra era com Theos lá no grego, Deus, como eterno. Aí o texto está assim, a tradução ficou assim: e a palavra era Deus, não é? Aí vai lá no grego, está assim: Deus era a palavra. Theos en hologos, que está lá no grego. Se traduz, e Deus era a palavra. Aí foram lá inverter o negócio, e a palavra era Deus. Aí vem mais, não vou colocar nem, algumas traduções ficou palavra, mas no geral está verbo. Quem que é o verbo? O verbo é Yeshua. O verbo é... Aí você vai lendo, todo o texto está falando da palavra. É isso que está no texto. Agora, chega lá embaixo, no decorrer da história, o texto diz assim: e a palavra se fez carne. Aí agora, a história começa a mudar. Né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, né? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, né? Mas a ira do Eterno sobre ele permanece. Então, quer dizer, não existe salvação. Complicado. Não tem como ter salvação mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta. Aquele que tem o... Vamos de novo, repete comigo. Vamos lá. Substantivo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Agora a pergunta. Agora tem o Filho como o quê? João 17:3 diz como que você tem que ter o Filho. Enviado. Agora, aquele que tem o Filho como divindade, me desculpe aí a sinceridade, você é um candidato a não ter vida. Porque o texto diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente como único Elohim verdadeiro. E a Yeshua como teu enviado. Bênção. É interessante, só para encerrar esse assunto. É um longo assunto. Mas para encerrar esse assunto. Yeshua um certo dia está com os discípulos lá reunidos. E ele faz a seguinte pergunta para ele: o que estão dizendo de mim? O que estão falando aí de mim? Aí alguém levantou e disse: estão falando que o senhor é Jeremias, que o senhor é Isaías, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, aquilo outro. E vós? E vós? O que dizeis que eu sou? Vocês estão andando comigo. O que vocês dizem que eu sou? E a Bíblia diz o quê? Alguém tomando a palavra, qual o nome dele? Kefas, Pedro. Pedro tomando a palavra diz: tu és o Mashiach, tu és o Messias, filho do Elohim vivo. Aí ele bateu no ombro dele e falou: Pedro, me desculpe, mas você está enganado. Você enganou, Pedro. Estou há tanto tempo com vocês não estão me conhecendo, Pedro. Eu sou Deus.
Teve isso na conversa? Aí ele bateu no ombro dele, né? Você já sabe, eu estou aqui encenando. E disse o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não tu revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. E o meu Pai revelou para você errado. A revelação veio e você perdeu ela. Porque eu sou Deus, mas o Pai te revelou que eu sou ungido. Né? A revelação, Pedro, você perdeu a revelação, Pedro. Você ficou na carne, Pedro, e não pegou a revelação. É isso que o Messias falou? Bem-aventurado és tu, porque você foi revelado pelo Pai. Quem eu sou? O Mashiach, o Messias. Eu sou filho? Sou. Agora faz dele uma divindade porque ele é filho? Então todo mundo que é filho de Elohim é divino, inclusive você. Você é um filho de Elohim, isso torna você uma divindade? Agora você não é o Mashiach, o ungido. Nós temos um ungido. E ele foi ungido para quê? O que diz a Bíblia? Kéfas falando isso lá na frente. Nós vamos ver lá no livro de Atos, sendo mencionado isso. Ele foi ungido para quê? O que está no profeta lá atrás? O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Rabino, é interessante que o próprio Yeshua na cruz, ele deixou bem claro o verdadeiro Deus. Ele está na cruz do Calvário e ele repete várias vezes: Deus meu, por que me desamparaste? Um Deus clamando por outro Deus. Um Deus orando para outro Deus. Irmão, seja um ser pensante. Na hora da morte. Um Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para encerrar esse assunto. Você vai escutar umas coisas aí, nesse mundo aí né? Umas coisas do tipo. Quem morreu foi Jesus. O divino não pode morrer. E o divino ficou aonde? O divino, na hora que encontrou a cruz, falou: opa, deixa eu ficar fora desse negócio. Vai ser sozinho, viu? Vai lá que eu estou fora. Não, irmão. Teve um dia que eu ouvi uma coisa que é um absurdo. Não sei onde que a pessoa tirou esse trem. Não, o que morre é Jesus. O Cristo não pode morrer, porque o Cristo é divino. Ô, irmão, Cristo, não vou nem entrar em detalhes não, mas passando isso para português, Cristo significaria o quê? Ungido. Aí existe um divino ungido? Vocês estão entendendo? Se é divino, não precisa ser ungido, não, é? Se é ungido, já significa que é homem, já significa que é limitado, já significa que precisa de poder de outro. Por isso está sendo ungido. Por isso que ungia rei, por isso que ungia profeta, por isso que ungia sacerdote, porque era capacitação espiritual para que desempenhasse o seu ofício. Isso é unção. Agora, como é que você unge Deus? Para que se ungir Deus? Aliás, que Deus precisa ser ungido. Quem vai ungir Deus? Um Deus que clama por outro Deus? Porque está na hora do aperto? Um Deus que na hora que vai ressuscitar alguém, levanta a voz ao céu e diz: graças te dou, ó Pai, porque tu me ouves. Aliás, o Senhor sempre me ouve, né? O Senhor sempre me ouve porque eu sou Deus. Aí ele falou isso? Não. O Senhor sempre me ouve porque eu faço a sua vontade. Baruch Hashem. Vamos para. Abra aí, 33. Diga para o teu irmão, só Hashem. Vamos para a Torá. Vai lá. Porção de hoje é
Vezot Abrahá, significando, esta é a bênção. Não sei se dá para todo mundo ver aqui no quadro, mas eu coloquei a última, hoje estamos na última porção 54. Na próxima semana retornamos o nosso ciclo de estudo para Bereshit. E se você pegar aqui, eu coloquei a última palavra dessa porção, que é Israel, e a primeira da semana que vem, que é Bereshit. Amém? O que significa isso? O nosso ciclo encerra com a palavra Israel e inicia com a palavra Bereshit. Nosso ciclo de estudo, de porções. Agora, olha uma coisa interessante. A última letra de Israel é um Lamed. E a primeira palavra de Bereshit é um Beit. Se você juntar essas duas letras, primeira palavra não, primeira letra. Se você junta a última letra da Torá com a primeira letra da Torá, você forma uma palavra hebraica que é Lev. E Lev é coração. Então, meu irmão, para você encerrar o ciclo de estudo e iniciar um ciclo novo, você tem que amar. Amar o quê? Amar o eterno. Você tem que amar o quê? Amar a sua palavra. Amém? Então, o fechamento da Torá te lembra de você amar, te lembra do coração. Agora, uma pergunta que eu te faço é: quando você ama a palavra de uma pessoa, você ama esta pessoa? E é isso que eu tinha citado para você, que está no livro de João, Yohanan, no capítulo 1. No princípio é a palavra, e a palavra está com. Até ele falar, a palavra está com ele. E ele é a palavra. Quando você ama a palavra do eterno, você está amando o eterno. Amar o eterno, como disse o próprio Yohanan também, já lá na frente, ele diz: amar o eterno significa obedecer os seus mandamentos, ou obedecer a sua palavra. Amém? O Davi escreve assim: escondi a tua no meu aleve. Aleve. O que faz a ligação do final com o começo? Coração. Entendeu isso? Leve. Escondi a tua no meu, para não pecar. Né? Lembra desse texto? Salmo 119. Né? Agora vamos lá. Então Moshe agora, no final da sua vida, né, ele vai concluir agora com a bênção. E hoje vamos ver a bênção que ele abençoa Israel, ou as tribos de Israel. Agora, uma pergunta que eu te faço é: o homem está para morrer. Na hora da morte, o que ele ainda faz? Libera bênção. Agora, uma pergunta que eu te faço é: a gente precisa esperar morrer para liberar a bênção? Hein? Quando a gente estuda a palavra, a gente vai encontrar o nosso avino Avraham, né? Nosso pai Abraão. E a palavra do Eterno para ele foi o quê? Se tu uma bênção. Agora olha para o seu irmão aí. Diga para ele: você é filho de Avraham? Por que quando a gente passa pela Tevilá, se você não tem um pai judeu, por que a gente te dá um nome de Ben, se for homem, e Bat, né? Se for mulher, filho ou filha, né? Ben Avraham. Ora, eu sou filho de Avraham, porque eu quero participar das bênçãos de Avraham. Não, eu quero ser uma bênção, como foi o meu pai. Já falei aqui numa outra porção,
Que o homem foi tanta bênção que foi chamado amigo do Eterno. E você? E eu? E nós? Moshe vai agora, já está pertinho da sua morte, né? A gente já, aliás, esse dia, né, da sua morte já vem estendendo, muita coisa aconteceu já, né? E agora ele vai concluir abençoando, né? A bênção de Moshe, ela foi superior a de todos os tzadikim, tá? Antes dele, ia até as bênçãos dos antepassados, porque ele era superior a eles. Olha que coisa interessante. Lá no livro de Mishlei 31:29 está escrito assim: muitas filhas se saíram brilhantemente, mas você superou elas todas. Tá? Os Midrash associam esse texto com o Moshe. Tá? Mesmo lá falando da mulher virtuosa, eles pegam esse texto e aplicam ele em Moshe. E fala: Moshe, antes de você, houve muitos que se portaram de forma brilhante, mas você superou a todos. E a gente vai concluir aí que ele, até na bênção, ele realmente é superior. O pai Yaakov, quando vai abençoar, ele pega e lembra dos pecados que os filhos cometeram. Moshe agora, na hora de abençoar, ele não lembra do pecado, mas ele coloca sobre, mesmo aquele que pecou, uma palavra de bênção. O que aprendemos com isso? Aquilo que Yeshua ensinou. Moshe já estava praticando isso lá atrás. Abençoa aqueles que te amaldiçoam. Mesmo a pessoa tendo feito algo, tendo praticado alguma coisa que merecesse a maldição, não saia da sua boca uma maldição para ela. Sai uma palavra de bênção. Amém? Não amaldiçoa, mesmo ela merecendo. Agora eu vou te dar um segredo. Se você amaldiçoa uma pessoa, a maldição vai passar aonde para chegar nela? Você é o canal. Entendeu isso? Mas se você abençoa, mesmo ela não merecendo, a bênção vai passar aonde? Em você. Captou a mensagem? Mesmo não merecendo, abençoa. O Eterno vai passar a bênção em você. Se vai chegar lá na frente, e a bênção pode chegar lá e falar: ih, não posso ficar aqui não, deixa eu voltar para trás. Mas a Bíblia diz uma outra coisa: a palavra do Eterno não volta vazia. Cutuca o seu irmão e fala: vira judeu, irmão. Até para abençoar a gente é inteligente. Eu abençoo alguém que me amaldiçoou, eu abençoo alguém que me fez mal, eu abençoo alguém que me quis mal. Por quê? Porque a bênção vai passar em mim para chegar nele. A maldição também. Agora, eu libero para ele uma palavra de bênção, ela vai passar em mim para chegar lá. Chegou lá, ela não pode ficar, e ela não pode voltar para o Eterno, aonde que ela vai parar? Seja judeu, inteligente. Ela vai ter que parar em mim. Quem falou isso? Um judeu. Entenderam? A casa que você chegar, desça sobre ela a vossa paz. Se a casa não for digna de paz, ela retorna para vós. Cheguei na casa, eu te abençoo. Aí a bênção chega, eu falo: não posso ficar aqui não. Eu fui mandada, mas eu não posso ficar aqui não. Você deu uma ordem para mim vir, mas não posso não. Deixa eu ficar contigo. Aí está escrito lá na Bíblia que a bênção te seguirá, te alcançará. Você chegou na casa, abençoa a casa. Aí a bênção chega, procura onde é que eu vou ficar nessa casa. E não tem não, deixa eu correr atrás daquele moço que me mandou para aqui.
Entendeu, irmão? Baruch Hashem? Captou a mensagem? E Moshe aqui nos ensina. Na hora de morrer, ele abençoa. Vamos caminhar? Né? Antes de começar as bênçãos, Moshe recitou o Salmo, Terrilim 90. Uma prece para Moshe, o homem de Elohim. Pergunte para o seu irmão aí, o que significa ser homem de Elohim? Se você analisar nessa porção, significa um homem abençoador. Onde você chega, a bênção com você. Onde você chega, você abençoa o lugar. Amém? Né? Aí ele vai citar o Salmo 91, né? Nesse momento, está aí, ó, Salmo 91. Né? Elohim, tu tens sido uma morada para nós, nossas almas, em todas as gerações. Baruch Hashem. Né? Então Moshe, ele vai descrever também a grandeza do povo judeu. E aqui está no verso, vamos lá. Assim proclamou Moshe, verso 1. O Eterno veio de Sinai e lhe alvoreceu desde aí, resplandeceu desde o monte Parã. Chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas moradas. Na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão sob a sua, todos os seus santos. Verso 3. Olha para o seu irmão e pergunte, está entendendo por que tem que ser santo? Todos os seus santos estão sob a sua proteção. Eles se prostram aos teus pés e aprendem as tuas, como é que está aí? Instruções? Aqui está, tua palavra. A Torá, lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de... E Adonai foi o rei em Yeshurun. Israel sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Então ele aqui, ele enaltece, né, a grandeza de Israel. Tem uma versão que está aí, né, que Israel sempre vai habitar em paz. Tem uma versão assim? Verso 4, 5. Confere na sua versão como é que está. Capítulo 33. Adonai foi rei em Yeshurun. Como é que está aí na tua Bíblia? Israel sempre se congregaram as cabeças do povo junto com as tribos de Israel. Baruch Hashem. Vamos caminhar. Nosso tempo. E aqui tem um texto, querido, que eu até fiz ali um destaque para você, ó. A Torá que Moshe nos comunicou é uma herança para a congregação de... É uma... Em hebraico está morachá, uma herança. Por que a Torá é chamada de uma lei de fogo? A Torá existiu antes da criação do universo. Antes de ser entregue à humanidade, foi escrita perante Elohim em fogo negro sobre fogo branco. Moshe então a escreveu com tinta sobre o pergaminho. Lindo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Mishlei, está dizendo o seguinte, lá chama sabedoria, né? Está falando que é a sabedoria que está lá, mas essa sabedoria é a Torá, e ela está dizendo, lá está dizendo assim, ele me possuía antes de tudo, eu fui a sua conselheira, ou seja, pela Torá, que já havia sido escrita na eternidade, o Eterno cria todas as coisas. Você vai me perguntar, mas como que pode ser isso? Aí eu vou usar até uma versão
Alguém citou, né? Isto é um dos muitos mistérios de Adonai, né? A Torá foi entregue em meio ao fogo. Os anjos descendo com Elohim no Har Sinai estavam em chamas. A montanha estava em chamas. Foi dada por Elohim, que é chamado um fogo devorador. E a face do agente de Elohim reluziu por entre o fogo. Está entendendo por que a Torá é chamada Torá de fogo? Né? Benção. Moshe abençoou as tribos. Reuven, ou Rubens. Moshe começou abençoando os descendentes do primogênito de Jacó. Irmão, não foi esse aqui que perdeu a bênção lá atrás? Lembra disso? Ele perdeu a bênção lá, mas Moshe começa abençoando por ele. E o que Moshe diz? Vamos agora. Verso 6. Que Reuven, ou Reuven, viva e que seus homens sejam contados entre as... O que Moshe está dizendo aí? Que Reuven, ele vai encabeçar o exército. E ele está dizendo, seus homens vão sair à guerra, e eles vão voltar vivos. Olha para o teu irmão. Diga, nós temos um privilégio. Essas bênçãos que nós vamos ver aqui, que são das 12 tribos, a Bíblia menciona que aquele que não é judeu, ele foi o quê? Enxertado. Mas ele foi enxertado em qual tribo? Qual é a tribo que ele foi enxertado? Tem na Bíblia isso? Não. Foi enxertado em quê? Na árvore. Então, meu irmão, você participa então das bênçãos de todas as tribos. Captou isso? Você que reconhece que você é um enxerto, você participa da bênção de todas as tribos. Que você foi enxertado na árvore. E a árvore é o conjunto de todas as tribos. É chamado de oliveira. Amém? Criaram uma história aí, né? De uma tribo e o gentio é outra tribo. E tem isso na Bíblia, não. A Bíblia menciona o contrário. Existe uma árvore. E os outros foram enxertados nela. Você passa a fazer parte de todas as bênçãos. E olha para o seu irmão e diga para ele, a primeira bênção, que você viva e não morra. Diga para o teu irmão, é por isso que o salmista diz, vive e não morrerei. E ainda, não é só para viver, eu ainda vou contar as maravilhas do Eterno. Baruch Hashem. Olha para o seu irmão e pergunta, você está querendo morrer cedo? Você está no lugar errado. O salmista Davi, ou melhor, né? O salmista não é o salmista Davi. O salmista Moshe escreve no finalzinho do salmo assim: dar-lhe-ei abundância de, porque conhece o meu nome. Lembra? Moshe até começou aqui no início, aliás, aqui não, ele falou lá no Salmo 90. O homem, repete comigo, o homem, isso é qualquer um homem, que vive muito, vive, como é que está lá no texto? 70. Quando vive muito, 80. E é enfado e cansaço. Isso é o homem, meu irmão. Não é um enxertado na oliveira. Baruch Hashem. E para o enxertado na oliveira? Está lá na Bíblia também. Os que esperam no Senhor renovarão as suas, correrão. Que mais?
Tem mais. Voarão com asas. Que mais? Que mais? Né? Aí vem o salmista e expressa assim também, ó. Ainda na velhice darão frutos. Baruch Hashem. Aqui é a bênção para você, ó. Que viva e não morra. Que você possa viver muito. Primeiro que você obedece à Torá. E a Bíblia diz que a Torá é vida. Vida para aqueles. Não é para judeus só não. É para aqueles. Aqueles que obedecem terão vida por ela. Se você tem vida, meu irmão, é para você viver. Olha para o seu irmão. Fica coisa linda. É para você viver bastante. Né? Se você faz raiva na esposa, ela vai ter que te tolerar muito. Se a esposa te faz raiva, também você vai ter que tolerar ela muito. A bênção é para os dois. Amém? Olha lá aqui que o mundo judaico diz, olha. Que Reuven viva nos dias de Machia e que não morra no mundo vindouro. Maravilha? Que sua tribo seja contada entre os Binei Israel. Moshe abençoou Reuven para que o seu pecado no incidente envolvendo Bilá não fosse usado contra ele no futuro. Entendeu o que eu disse aqui? Mesmo ele tendo pecado, Moshe vem agora e o abençoa. Vamos caminhar. Tribo de Shimon. Moshe não concedeu sua própria bênção a Shimon. Ele estava irado com essa tribo porque seu líder Zine tinha pecado em Chitim com uma princesa moabita. Esta forma inspirando muito de seus amigos na tribo a erros similares. Nosso patriarca Jacó, em suas bênçãos aos seus filhos, tinha reprovado Shimon e Levi. Levi mais tarde melhorou ao passo que Shimon se deteriorou ainda mais. Como é ilustrado na seguinte parábola. Não vou contar essa parábola aqui. Tribo de Shimon. Da mesma forma, Jacó inicialmente censurou tanto Shimon quanto Levi pelo ódio que levou a ambos exterminarem a cidade de Shechem. Pelo episódio em que ambos tinham tentado tirar a vida de Yosef. Em seguida, a tribo de Levi utilizou seu atributo do zelo e ira para o propósito de vingar a honra do Todo-Poderoso, ao punir os adoradores do bezerro de ouro. E quando Pinhas da tribo de Levi matou o líder pecador Shimon Zinri. Tribo de Shimon. Os membros de Shimon, porém, continuaram a usar a sua tendência para a violência e agitação. Seu líder Zin rebelou-se contra Moshe em Chitim. Portanto, esta tribo perdeu o privilégio de receber sua própria bênção. Apesar disso, Moshe aludiu a Shimon na bênção de Yehudá, quando disse, escuta Elohim a voz de Yehudá. A palavra Shema contém as letras do nome Shimon. Além disso, o quinhão de Shimon em Eretz Israel consistia de várias faixas de terra na porção de Yehudá. Shimon foi abençoado junto com Yehudá, o leão, e foi feito seu vizinho, na esperança de que a presença de Yehudá refreasse Shimon de mais atos de violência injustificados. Amém? Caminhemos. Yehudá. Yehudá está aí no verso. Pulei aqui. 7. Moshe profeticamente abençoou Yehudá depois de Reuven, porque Yehudá era a tribo liderante. Além disso, a tribo merecia ser abençoada depois de Reuven, porque o fundador da tribo fez seu irmão Reuven confessar abertamente o seu pecado. Depois da corajosa admissão de culpa no incidente envolvendo Tamar, Reuven também tomou coragem e admitiu em frente a seu pai Jacob, eu desarrumei a cama de meu pai. Nossos sábios mencionaram ainda outro motivo para Moshe colocar a bênção de Yehudá em seguida de Reuven, porque ele introduziu a bênção de Yehudá com as palavras, e esta é para Yehudá. A bênção de Yehudá.
Durante sua jornada de 40 anos pelo deserto, Bené Israel carregou o caixão de todos os filhos de Jacó, até finalmente enterrar seus corpos em Eretz Israel. Mas enquanto os outros corpos permaneceram intactos, os ossos de Judá se desconectaram e rolaram dentro do caixão. E Judá atraiu esse castigo sobre si quando implorou seu pai Jacó: deixa-me levar Beniamim ao Egito. Se eu não devolvê-lo a ti, que eu seja banido por todos os meus dias, mesmo depois da morte. Embora Judá tenha devolvido Beniamim a Jacó, seu banimento em referência às palavras de um homem justo, por força teve efeito. Entenderam isso? Poder de palavras. Mas a Bíblia menciona o seguinte: tome cuidado com o que você fala. Existe muita coisa que sai da nossa boca, que mesmo às vezes a gente arrependendo, você já liberou as palavras. E elas têm no mundo espiritual legalidade, poder. É por isso que a Bíblia diz para você vigiar com a sua boca. Ah, mas eu me arrependi disso. Mas você terá muitas vezes consequências. Consequência das suas ações, consequência das suas palavras. Né? Por isso que a gente sempre ensina, marido, esposa, vigia. Esposa principalmente. A mulher tem a tendência natural de falar. Às vezes fala coisa na ira, fala, né, no desgosto, e depois se arrepende, mas já falou. E essas palavras terão peso. Por isso que, quer ver o que o nosso patriarca Iov fala? Ele chega, o Eterno chega perto dele e fala: me responde. O que ele fala? O que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca. Tem um outro salmo, tem uma outra palavra que a gente escuta o seguinte: colocarei como se fosse uma mordaça nos meus lábios, quando estiver na minha presença o ímpio. Entendeu? Porque às vezes a gente libera palavras e depois essas palavras têm peso. E a gente, mesmo arrependendo de falar, sofre consequência. Amém? Vamos caminhar aí, né? Nosso tempo já está acabando. Aqui, como é que foi a bênção? Assim Moshe falou as palavras: ouve Elohim a voz de Judá. Olha que coisa tremenda. Ouve Elohim a voz de Judá. Está no verso 7, né? Aí na sua Bíblia está 8? Ou 7? Shema Adonai, Kol Yehudá. Ouve. Agora, a palavra Shema significa também mais o quê? Ouvir. Que mais? Prestar atenção. Escutar, a gente viu aí que vem um outro verbo, né? Hazem, hazinu. Né? Escutar. Shema é ouvir e prestar atenção. O que ele está dizendo? Presta atenção na voz de Yehudá. Agora, uma pergunta. Depois que Israel vai para o exílio e volta do exílio, ele é chamado né, o seu nome passa a ser o quê? Yehudim, que vem da tribo de Yehudá. Então a bênção que Moshe está liberando aqui para Yehudá, ela no futuro é como se Moshe estivesse dizendo: ouve, Eterno, a voz de todo Israel. Porque depois Israel é chamado no nome de Yehudá, de Yehudim. Entendeu? E aí eu vou te fazer uma pergunta simples. Se o Eterno ouve a voz de Israel, como disse Moshe aqui, se Israel é chamado até pelo nome do Eterno, como diz em Crônicas, né?
O meu povo que se chama pelo meu nome. Esse povo, querido, quando clamar ao Eterno, o que o Eterno faz com ele? Inclusive o Eterno vai falar, aliás, já falou nesses dias para trás aí, nas porções. Vocês vão para o exílio, mas no exílio vocês vão clamar a mim. E eu ouvirei a voz de vocês. E vou ao encontro de vocês. E vou trazer vocês de volta. Amém? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem vai clamar pelo Messias? Quem vai buscar ou vai pedir o Eterno para que o Mashiach venha? Você acha que é um grupo chamado igreja, que muitas vezes nem conhece o Mashiach? Conhece um personagem que inventaram, que criaram para eles, que modelaram para eles, mas o Mashiach eles não conhecem. Quem conhece o Mashiach? Quem tem as características do verdadeiro Mashiach? Israel. E eles vão clamar por esse Mashiach. O povo chamado igreja, eles vão clamar por quem? É o Mashiach? É aquele que veio? E é aquele que vai voltar? Vocês estão me entendendo? Como é que colocaram o Mashiach? Qual que foi a característica que fizeram desse Mashiach que eles querem clamar, ou que estão buscando por ele? Você está me entendendo que o Rabino Shaul, ele escreve lá, no texto que eu citei para você, que é Romanos 11. Ele fala assim, ó, se não me falha a memória, verso 15. Ele fala assim, ó, se o endurecimento de Israel foi a reconciliação com o mundo, o que será quando eles voltarem? Não haverá vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos, a gente tem duas interpretações. Espiritualmente falando, eles revivendo, mas pode ser literalmente vida dentre os mortos. A ressurreição dos mortos e a vinda do Mashiach. Ou seja, então quem é que tem que voltar para que o Mashiach venha? Quem é que vai clamar pela vinda do Mashiach? Israel. Amém? Ah, e a igreja? A igreja, se ela não voltasse para Israel, se ela não fazer aquilo que é o papel dela, e funcionar como está na Bíblia, ser enxertada, se tornar com Israel ela vai estar fora. Irmãos, é tanto ensinamento diabólico que a gente tem nesse mundo chamado cristão. Presta atenção, de muitos, um mais um. O Messias vem, para quem? Para a igreja. Pega a igreja, leva a igreja para onde? Para o céu. Quem sobra? Israel. Israel fica para quê? Grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação? Israel. Agora me responda uma coisa. A igreja, o que eles chamam de igreja, se for pegar biblicamente, o que ela seria em Israel? Enxertada. Aí o Mashiach vem, leva um enxerto e larga a árvore para trás. Que tem demoníaco é isso, irmão? Que tem satânico é isso? Eles vão na segunda. Me dá na Bíblia onde é que existe segunda. Outro dia eu estava analisando um estudo de uma pessoa. Ela me mandou o esboço do estudo, que ela ouviu num DVD que alguém estava pregando. Aí o camarada colocou lá assim, ó, primeira ressurreição, segunda ressurreição, terceira ressurreição, quarta ressurreição. Não, eu tenho a fotinha lá do estudo, que a pessoa notou, que alguém estava dando um estudo do outro lado, anotando. Aí a pessoa perguntou para mim assim, aqui, dá uma olhadinha aí, vê se confere. Eu falei, você quer que eu fale a verdade? O que eu estou vendo aqui é um monte de heresia. Primeiro, resumindo a história, né, falando da ressurreição, a Bíblia diz que há quantas ressurreições?
Bem-aventurado e santo, o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Pronto. Encerrou o assunto. Aí já criaram o segundo, criaram o terceiro, criaram o quarto. Original a primeira. Tem primeira. Agora, tem uma segunda? Tem. A segunda é para quem? Está lá no capítulo 12 de Daniel. Daniel não tem 4 ressurreições, não, tem 2. O Senhor vai manifestar e ele diz assim: e os que são justos, santos, vão ressuscitar para a vida eterna, e os ímpios para a perdição eterna. E encerrou o assunto. Aí criaram que uma turma sobe, fica no céu 7 anos, mas quem morrer agora, vai ter uma segunda ressurreição para esse, quando o Messias voltar na segunda vinda. Tem isso na Bíblia não, meu irmão. Isso é... A Bíblia diz: bem-aventurado e santo, o que tem parte na... Sobre estes, não tem poder a segunda morte. Se você ir lá para o final do Apocalipse, está assim: e os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se cumpriram. E depois eles vão reviver para serem julgados. Encerrou o assunto. Quantas ressurreições tem na Bíblia? 2. Agora, como é que o Messias vem? Leva um enxerto e deixa a árvore para trás. É o que estão ensinando por aí. Volta para cá. Ainda bem que você está na palavra. Levi, Moshe abençoou a tribo de Levi. Tu, Elohim, investiste em Arão, que consideraste justo com o teu Urim ve Tumim. O que é Urim e Tumim? As pedras lá, né, escondidas no peitoral do sumo sacerdote. Amém? Por que Levi foi abençoado assim? Porque Levi, como a gente leu aqui hoje, né? Ele não considerou pai, ele não considerou mãe, considerou irmão, não considerou ninguém. Ele considerou o Eterno. Quando eles pecaram, a tribo de Levi, né? Moshe desce lá do monte e pergunta: quem é pelo Eterno? Diz a Bíblia que a tribo de Levi se posicionou do lado de Moshe. E Moshe falou com eles: passa a mão na espada. E eles pegaram a espada. E Moshe disse para ele: vai agora e mata todo mundo que se prostrou diante desse bezerro. E ali não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parente, não tinha nada. Matou todo aquele que prostrou na idolatria. E o que Levi fez então? Né, como a gente viu, mesmo ele tendo pecado lá atrás, ele nessa atitude, ele se redime. O Eterno agora pega Levi e fala: você é digno de me servir. É até interessante que o Eterno, a partir desse momento, a partir desse episódio, Levi assume a posição de primogênito. Amém? Né? O Eterno tinha cada primogênito da casa, ele era o sacerdote no lar. Cada primogênito. Ele iria assumir esse papel dentro da sua casa. Aí o Eterno fala: agora não quero mais o primogênito. Pegou a tribo de Levi como esse papel. Por isso que ela é chamada de tribo sacerdotal. Amém? Olha aqui que coisa linda. Olha como é que ficou a bênção deles, né? Olha aqui, ó. Abençoa Elohim as propriedades dos Leviim e aceita a obra das suas mãos, o serviço dos sacrifícios, favoravelmente, né? Olha que coisa interessante. Vou pegar aquele ganchinho que eu falei no início. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele: você está enxertado em Israel. Então essa bênção também pertence a você. Amém? Então, ó, abençoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembram da bênção sacerdotal? O Senhor te abençoe e te guarde. Né? A gente, num outro contexto, eu te expliquei o que era a bênção. Né? Lembra que eu disse que ser abençoado tanto é
você ter propriedades, mas na própria bênção está dizendo que você tenha vida, a gente viu isso aqui hoje, que você seja guardado naquilo que você adquire. Então a bênção significa também estar guardado. Olha aí, abençoa as propriedades do Levim e aceita a obra das suas mãos. Amém? O que a gente recita aqui, né? Todo final de serviço? Yehi Noam, Adonai Aleinu, né? Seja a sua vontade, abençoar com sabedoria a obra das nossas mãos. Lembra disso? Aí, ó, é bíblico. Moshe conclui a sua bênção: golpeia as ancas daqueles que se levantam contra ele, e os seus inimigos, para que se não levantem outra vez. Quais inimigos dos Leviim ele se referia? Moshe rezou para aqueles que usurpassem o ofício do sacerdócio fossem castigados. Amém? Tem um comentário ali, tá? Né? Sobre os Hasmoneanos, né? Descendentes de Levi, lutariam contra um exército grego que era numericamente superior. Então ele rezou Elohim: golpeia as ancas dos que se ergueram contra eles. Meu irmão, a família sacerdotal, ela se levantou contra o exército grego lá, naquele período dos Macabeus. O exército era um tiquinho de gente, o exército grego era uma imensidão. E aquela família sacerdotal venceu o exército. A bênção cumprida. Amém? Olha para o seu irmão e diga: se cumpriu lá, pode cumprir aqui. Vou deixar? Amém? Após abençoar Levi, cujos membros desempenharam o serviço do Beit HaMikdash, Moshe então dirigiu a Beniamim, pois o altar e o santo dos santos do Beit HaMikdash estavam para ser construídos em seu território, né? Aí Moshe vai abençoar Beniamim, né? Beniamim habitará em segurança por causa do seu amor de Elohim por ele. Por causa do amor de Elohim por ele. Ele sugeriu: os descendentes dessa tribo habitarão em segurança, sem temor do inimigo. Amém? Vou acelerar aqui. Bênção de Yosef. Abençoada por Elohim seja a sua terra, com doces iguarias produzidas pelo orvalho e pela chuva do céu, pela água da profundeza da terra, com doces iguarias que crescem com o brilho abundante do sol e da lua. Determinadas plantas, como o pepino, melões, amadurecem à luz da lua. Maravilha? Que essas montanhas sejam abençoadas com uma maturação adiantada da produção, e a sua terra com colinas que produzam constantemente. Amém? Essa é a bênção de Yosef. Eu vou acelerar aqui para concluir, que o meu tempo acabou. Mas eu não posso deixar aqui um finalzinho para te mostrar. Moshe concluiu, já lá no finalzinho do capítulo, ele conclui: felizes são vocês, Israel. Quem é como vocês, um povo santo por Elohim? Quão grande a recompensa que ele guardou para vocês no mundo. Ele devolverá a vocês a espada de sua majestade, as coroas espirituais que ele removeu de vocês, depois que pecaram no incidente do bezerro de ouro. Seus inimigos ficarão com tanto medo de vocês, que negarão qualquer identidade, e vocês andarão em seus locais elevados. Amém? Baruch Hashem. A última bênção de Moshe aludia à suprema recompensa da Kahal Israel, o mundo vindouro. Olha para o teu irmão. A Bíblia menciona, diga para o teu irmão, a Bíblia menciona que aqueles que servem o Eterno, que creem no Mashiach, que
abre mão desse mundo presente para servir o Eterno. E Yeshua diz assim, ó: aqueles que tenham deixado tudo para me servir, receberão 100 vezes tanto nesta e no futuro, vida. Amém? Entendeu aqui a bênção que Moshe liberou lá atrás? Ela vem, e Yeshua vai e repete ela novamente. Amém? Moshe morreu. Quem o enterrou? Quem o enterrou? Se você ver aí no capítulo 34, diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os olhos nem seu vigor físico havia desvanecido. Os filhos de Israel plantearam a morte de Moshe ali mesmo, na planície de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Voltando um pouquinho atrás, está assim: sendo assim, Moshe, o servo de Adonai, morreu ali em Moabe, como Adonai ordenara. Eterno mesmo o sepultou em Moabe. Baruch Hashem. Quem sepultou Moshe? Diz que o próprio Eterno sepultou. Onde que o Eterno o sepultou? Se você ler aí, não, o local é conhecido aí, ó. O Eterno mesmo sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Lugar está sendo escrito aí. Agora, quem achou esse lugar? Ninguém. Entendeu? O lugar está aí descrito, mas ninguém achou até hoje. E tem razões, não vamos, meu tempo já acabou, mas eu poderia te dizer várias razões pelas quais o Eterno não deixou ser achado o local. Mas ele mesmo foi quem enterrou. Gente, houve no passado, não vou me ater isso, né? No passado houve um pecado de Israel nesse local. Né? E o Eterno, tem um midrash que diz que Moshe pediu para ser enterrado ali. Esse é um midrash, não está isso na Bíblia. Tá? Mas o midrash menciona que ele foi enterrado lá para poder servir de sacrifício, de, entre aspas, expiação por aquele pecado cometido ali. Tá? E é interessante que Yeshua é citado como um segundo Moshe. O próprio Eterno falou isso, né? Que também faria sacrifício pela... Né? Só que o sacrifício de Yeshua estendeu-se mais. Né? Tem um comentário, né, como o nosso amado citou, que muitos judeus hoje querem negar, porque eles querem dizer o seguinte: o Eterno não aceita sacrifícios humanos. Né? E em lugares, passagens, a Bíblia menciona, os comentários mesmo judaicos mencionam isso, que alguém morre, né, e é usado para ser como sacrifício por pecados dos outros. Várias passagens acontecem, né? E Moshe aí é citado no Midrash também. Amém? Então, encerramos aqui. Coloca aí sobre os teus pés. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com